Oi, pessoal. Hoje nós vamos tratar de mais uma ferramenta muito estratégica e muito inteligente para ser utilizada no planejamento patrimonial da família, qual seja o seguro de vida no planejamento das famílias, o seguro de vida. E o seguro de vida também vai garantir boa gestão dos recursos, também vai garantir transmissão tranquila dos bens a seus sucessores, também vai garantir paz e harmonia familiar. Então, hoje trataremos do seguro de vida, um instrumento estratégico, e é um contrato, o seguro de vida. E nele, a seguradora se obriga a pagar determinada quantia, que é o capital segurado, ao beneficiário do seguro no falecimento do segurado. Então, é uma quantia que é paga ao beneficiário, que normalmente são os filhos, para no momento do falecimento do segurado. Então, esse é um tema bastante interessante. Se vocês entenderem que ele é relevante, compartilhem, deixe o seu like, tá bom? E assim o YouTube vai entender que é um assunto interessante e vai multiplicar para outras pessoas. Então, eu posso dizer para vocês que o seguro de vida é muito estratégico e deve ser utilizado sempre que possível. Muitos desconhecem essa ferramenta porque ela por ser especialmente não muito usual, ela não é muito comum, mas ela é um planejamento, sim, sucessório também para as empresas. Aí é que há desconhecimento. Para as empresas, ela é super interessante. Por quê? Porque não compromete a empresa quando do falecimento do sócio fundador, por exemplo. Agora, é preciso que a parcela para essa contribuição, para esse pagamento mensal, não comprometa a sociedade, né? Ela não deve comprometer a sociedade, mas ela deve ser uma ferramenta vista como complemento ao planejamento. Uma das formas mais comuns de sua utilização se dá quando o patrimônio imobilizado, né, que o patrimônio do fundador, por exemplo, é muito significativo, mas em imóveis, em empresas, em veículos, esses são patrimônios imobilizados, ou seja, não se transforma em moeda, não se transforma em dinheiro imediatamente, tem uma demora-se um maior tempo para que ele seja líquido, para que um desses patrimônios se transforme em liquidez. E no ato de sucessão, se não for planejado, é preciso dinheiro. Quanto maior a riqueza, maior as despesas. Então, nesses casos, pode ser que o seguro contratado e de montante suficiente para cobrir essas referidas despesas, né, relativas, por exemplo, ao ITCMD, relativas ao funeral, relativas ao inventário, às custas judiciais, aos honorários advocatícios, porque tudo isso sem planejamento vai precisar de ser pago. E pelo menos 70% deve ser pago à vista. Então, de repente, o seguro pode ser interessante nesse momento. E com isso, os herdeiros não precisarão realizar esses gastos por conta própria e muito menos vender um dos imóveis, que na venda de qualquer imóvel que esteja passando por inventário, por sucessão, é preciso de dar pelo menos 20% de desconto, porque senão você não consegue vender esse imóvel. No sinal desse imóvel, precisa que esse valor represente os 70% que você vai precisar de gastar de imediato para fazer a transmissão do patrimônio
deixado pelos pais para os seus herdeiros. É um valor bastante relevante. E que vantagens que eu poderia destacar do seguro de vida? Primeiro, o seguro de vida, a ordem sucessória não precisa ser observada. Então, o segurado pode escolher livremente quem será beneficiário. Mas se isso não for feito expressamente, a metade do capital será pago ao cônjuge e a outra metade aos herdeiros. Outra vantagem pode ser contratado seguro sobre a vida de outra pessoa. Pode ser contratado seguro para um terceiro. Assim, as empresas podem contratar seguro de vida para as pessoas dos sócios do negócio, né? Que ao falecer não vai comprometer a empresa. Os herdeiros vão ser pagos pelo seguro. Outra vantagem que eu posso destacar é que o capital segurado, ele não é considerado herança. Então, ele não passa pelo inventário, por isso ele não está sujeito ao imposto de transmissão de causa-mortes e doação, que no estado de São Paulo significa uma alíquota de 4% sobre o valor, e no Brasil ele pode chegar a 8% no valor. Ou ele também não implica no imposto de renda sobre ganho não existe ganho de capital sobre capital segurado. Também é muito interessante isso, as pessoas beneficiárias não precisam recolher o ganho de capital. E o valor recebido deve ser declarado anualmente, né? Quando a gente declara o imposto de renda na pessoa física, ele deve ser declarado como rendimento isento e não tributável. Agora, uma coisa que eu acho que é desvantagem do seguro de vida é o risco do capital segurado não ser pago pela seguradora. A seguradora pode ter alguma situação difícil e a seguradora, de repente, não consiga pagar o seguro contratado, e aí vai exigir um ajuizamento de ação judicial para receber. Outra coisa que eu posso destacar também é o custo ao longo dos anos, né? Vai ter que ser pago mensalmente e por anos, então decorre da necessidade desses pagamentos mensais à seguradora. Outra coisa também que pode ser destacada como inconveniente seria a eventual inserção de cláusulas de carência. Isso significa que, em determinado período, a seguradora não responderá pelo sinistro, morte do segurado, e aí, nesse período de carência, se houver a morte do segurado, o beneficiário não será beneficiado. E a não renovação do contrato também é outro inconveniente bastante importante de ser observado, porque quando o seguro for contratado por prazo determinado, pode ser que a seguradora opte pela não renovação. Isso faz com que sejam perdidas todas as parcelas pagas até então. Agora, o seguro que eu falei um pouquinho antes sobre que seria interessante para a sucessão das empresas, lá nas empresas, né? Para evitar, então, esse risco na sobrevivência do negócio, na abertura da sucessão pelo falecimento de algum dos sócios, é possível contratar contrato de vida para cada sócio no montante devido pela sociedade a esse sócio, o montante correspondente. Exemplo, empresa avaliada em 100 milhões, com 4 sócios igualitários. É possível oferecer o capital segurado aos sucessores do sócio falecido como pagamento pela participação detida por eles. E a liquidez vai ser imediata para os herdeiros, evitando, inclusive, a entrada de estranhos na sociedade. Então, a empresa contratará 4 seguros de 25 milhões, que vai cobrir os direitos de cada sócio dessa sociedade, no exemplo que a gente está destacando para vocês. Então, é interessante, pode ser utilizado, sim, como uma ferramenta adicional no planejamento patrimonial da família. E se vocês acharam que é bacana o assunto, deixe seu like, compartilhe, para que o YouTube entenda que seja relevante isso e propague para outros
para outros membros de outras famílias, ok? Até a próxima, pessoal!